É isso aí. Faz tempo que eu não gravo vídeo, mas ultimamente eu tô pensando um pouco a respeito e vou tentar retomar a gravação de alguns vídeos. Eu tenho visto algumas coisas meio estranhas, tipo o pessoal falando de coisa que não sabe. Tem como o nome do canal é Engenheiro Católico, você já deve supor que eu sou engenheiro, mas além de ser engenheiro, eu também estudo outras coisas. É bom ter um pouco de cultura geral, né? Então, estudar biologia, história, filosofia, psicologia, essas coisas. Então, vou falar especificamente sobre um tema que já faz anos que é debatido, mas que as pessoas falam sem entender, que é a questão do aborto, né? Por que que o aborto é uma coisa complicada, estranha? Por que que algumas pessoas são contra, outras são a favor e elas não se entendem porque usam argumentos errados sem entender o que é que estão falando a respeito. A primeira coisa que a gente precisa definir é se o aborto é ou não um assassinato, né? Se a pessoa que comete o aborto está ou não tirando a vida de outra pessoa. Então, para isso, a gente precisa definir quando que a vida começa. Se a vida começa na concepção, quando o óvulo e o espermatozoide se unem, se a vida começa no momento em que surge a primeira célula nervosa, ou se é no momento em que as células nervosas já estão organizadas e formam um sistema nervoso, ou se é no momento do parto, né? A vida só começa depois que nasce, enfim. Então, vamos procurar um pouco de conhecimento biológico, né? Se a gente for definir que a vida humana começa no parto, é complicado, porque se você antecipar o parto e tirar a criança de dentro, ela está viva da mesma forma. Então, é senso comum que a vida não começa no parto. Então, a vida começa em algum momento antes do parto. Se a vida começa quando o sistema nervoso já está formado, então as primeiras células se agruparam e estão começando a desempenhar suas funções nervosas. Se a gente for nesse sentido, então as plantas não estão vivas, as bactérias não estão vivas, os protozoários, os fungos, nada disso vai estar vivo, porque nada disso tem sistema nervoso. Então a gente fica com uma situação meio complicada, né? A gente quer salvar as plantas, porque as plantas estão vivas, as plantas não podem morrer, quer salvar criar outra criatura, bactéria, alga marinha, porque elas estão vivas, salvar os corais, porque os corais estão vivos, eles não podem morrer, mas eu não quero salvar um feto porque o feto ainda não está vivo, sendo que nenhum dos dois tem sistema nervoso. Tá bom. Vamos então para um outro aspecto. O que é que caracteriza a vida, né? Como que eu sei que essa criatura é um coral, que essa criatura é uma planta, uma árvore frutífera, ou uma ave, ou um mamífero, etc., né? O que caracteriza que uma determinada criatura pertence àquela espécie é a célula que está compondo o corpo da criatura. Então, se você tem uma criatura que ela tem células de cachorro, ela é um cachorro, porque todas as células dela são células de cachorro e aquela é uma criatura independente que consegue se desenvolver independente da vontade de outras criaturas. Então, se você pegar uma alga marinha, ela vai ter células de alga marinha e ela consegue se desenvolver independente das demais algas marinhas, ou independente de qualquer outra criatura, a menos que venha lá um peixe, uma baleia ou qualquer outro animal e coma aquela criatura, né, e tire a vida dela. O mesmo acontece, então, dentro do corpo de uma mulher quando ela se torna gestante, né? Você tem uma outra criatura que está dentro dela, que é independente, que ela vai se desenvolver independente da vontade da mulher, porém ela consome recursos, né, do corpo da mulher, mas ela tem um desenvolvimento independente. Nesse caso, né, a gente tem então uma criatura independente que é formada unicamente por células humanas. Então é um ser humano, independente de ter corpo com braços ou não, independente de ter um sistema nervoso ou não, é um ser independente formado por células humanas. Então é um ser humano, né? Todo o material genético de cada uma das células daquela criatura são genes humanos. Então é um ser humano. Então, o que as pessoas que defendem o aborto querem argumentar é que se não tem sistema nervoso, não é vivo. Mas, então, esse argumento eu espero que
nesse vídeo tenha ficado claro que não é um argumento muito coerente. Vamos então para o argumento das células. Então, a partir do momento que tem células humanas ali, você tem um ser humano. Então, por que as pessoas falam do sistema nervoso, né? Quem entende um pouco mais do assunto argumenta que se uma criatura não tem sistema nervoso, ela não sofre ao morrer. Então você está assumindo já que o problema é a dor da morte, né? Então eu vou fazer com que aquela pessoa morra sem que ela sinta dor. Tá bom. Vamos pegar um caso então de uma pessoa que nasceu, que está andando na rua e vem um bandido, vai assaltar ela. Só que antes de matar a pessoa, ele anestesia. Deu anestesia total. Então a pessoa vai morrer sem sentir dor. Isso exime o bandido da culpa de ter matado alguém? Não. Ele simplesmente cometeu um ato de tirar a vida de outra pessoa. A diferença é que ele foi um pouco menos cruel, né, anestesiando a pessoa antes e fazendo com que ela não sentisse dor. Mas ele cometeu o ato da mesma forma. É o que acontece no aborto. Você está tirando a vida de uma pessoa, porém você não está sendo tão cruel. Você apenas pegou um momento em que ela não estava em condições de sentir dor ao morrer. Então, você tem uma situação que é exatamente a mesma. Um bandido que anestesia a vítima antes de assassinar e uma pessoa que vai tirar a vida da outra da mesma forma do bandido, porém, no caso, a pessoa ela não tem condições de sentir dor ainda. Nesse caso, a gente tem um paralelo com outra, né, uma terceira situação em que você tem, por exemplo, um médico que está fazendo uma cirurgia e o paciente morre durante a cirurgia. Nesse caso, o médico também é criminoso porque ele matou um paciente, né? E o paciente não sentiu dor também. Então, nos três casos, né, a pessoa não sentiu dor, mas perdeu a vida. Porém, a intenção do médico não era matar. A intenção do médico era o contrário, era salvar a vida daquela pessoa que estava fazendo a cirurgia. E no caso das outras duas situações, tanto do bandido que matou a vida da vítima anestesiada, como do aborto, em que a pessoa tira a vida do embrião, né, do feto, antes dele desenvolver um sistema nervoso, a intenção realmente é matar, a intenção é tirar a vida daquela criança que está em desenvolvimento, né? Então o problema ele não está só no ato, né? Ou na consequência do ato, não sentiu dor, ou ninguém vai sentir falta porque enfim não nasceu ainda, né? Mas está na intenção, né? Se eu faço algo com aquela intenção e eu alcanço o meu objetivo, então eu posso ter feito algo muito bom ou muito ruim. Se eu faço algo com determinada intenção e eu não alcanço esse objetivo, se a minha intenção for boa, eu ainda tenho méritos, né? Como médico que não consegue salvar a vida do paciente. E mesmo caso contrário, né? Se um aborto for mal sucedido, a intenção é ruim e mesmo que o aborto seja mal sucedido e a criança venha a nascer, ela pode trazer sequelas para o resto da vida, né? E a mãe que vai sofrer o aborto também vai levar sequelas psicológicas para o resto da vida, né? Várias mulheres fazem aborto sem conhecer as consequências do que estão fazendo e depois elas entram em depressão, ficam com diversos problemas psicológicos, traumas, enfim. Então, gostaria apenas de falar um pouco sobre isso. Faz tempo que eu não gravo os vídeos e vou tentar retomar. Espero que pelo menos alguém ouça e aprenda alguma coisa. É isso.